37. Atos capítulo 4, verso 36 e verso 37. Os irmãos acharam? Amém. A Bíblia diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Senhor meu Deus, mais uma vez temos o privilégio de estar em Tua casa, diante da Tua palavra, com nosso coração ardente, querendo ouvir a Tua voz, querendo receber uma palavra que venha do Senhor. Não estamos aqui para ouvir doutrinas de homens, filosofias, histórias do mundo, mas a palavra poderosa de Deus, que tem o poder de transformar a nossa vida, a verdade que liberta, que esta verdade seja transmitida a cada um de nós essa noite. Eu me coloco em Tuas mãos para que eu seja um instrumento do Senhor, que o Senhor possa me usar, Pai, que o Senhor possa me ungir, para que eu seja digno de pregar a Tua palavra e que ela chegue aos nossos corações, produzindo transformações em cada um de nós. Peço a Tua bênção sobre esta ministração, que o Senhor repreenda qualquer distração, que nós possamos dar ouvidos à Tua palavra, para sermos abençoados por ela. É o que eu Te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto aqui na Bíblia é a primeira vez que é mencionado um homem chamado José, a quem os apóstolos, como diz o texto, acrescentaram o nome Barnabé, querendo dizer algo sobre a sua personalidade, sobre a sua maneira de ser e de agir. E esse é um dos primeiros discípulos dessa igreja chamada igreja primitiva, igreja inicial, um dos primeiros homens a ser levantados como discípulos, como atuantes na obra de Deus que se estabelecia naquele momento. Recebe ele o nome dado pelos apóstolos de Barnabé. Aqui a própria Bíblia diz, quer dizer filho de exortação. Se você pesquisar um pouquinho mais sobre o significado dessa palavra, ele também significa aquele que dá coragem, aquele que encoraja. A exortação a que se refere a Bíblia no sentido de encorajar a pessoa, exortar para que ela permaneça firme, exortar para que ela permaneça caminhando, confiando em Deus. Assim era a característica desse homem chamado José, que recebeu o nome de Barnabé. Um homem que, no meio da igreja, fazia diferença, porque ele exortava os irmãos no bom sentido, ele encorajava as pessoas, ele animava as pessoas, também no bom sentido, fazendo com que elas fizessem uma reflexão a respeito da vida cristã e de quanto poderiam participar, né, e quanto poderiam ser usadas por Deus. Essa era uma característica desse homem que a Bíblia nos diz aqui, logo na hora que o menciona pela primeira vez. E muitas coisas são faladas desse homem na Bíblia, e os exemplos que nós vamos ver aqui essa noite, eles sempre servem como bons exemplos. Irmãos, uma das coisas que a gente mais carece nos dias de hoje são de bons exemplos, não é verdade? Quando você olha em volta, você vê maus exemplos. Todas as notícias que nos chegam hoje são de decepções, de maus exemplos. Talvez pessoas que você confiava, pessoas em quem você votou, em quem você depositou confiança, em quem você acreditava. Hoje tantas coisas e muitas mais ainda por vir, vindo à tona, mostrando maus exemplos, coisas que não devem ser imitadas. Nós todos precisamos de bons exemplos, a sociedade precisa, o cristão precisa, e nós temos muitos bons exemplos na Bíblia. Nós devemos nos tornar bons exemplos, concorda comigo? Nós devemos nos tornar referência para os irmãos, para os familiares, para a sociedade. Então, olhar para a Bíblia e encontrar um bom exemplo é algo que nos inspira. E o desejo que eu tenho hoje é que nós possamos ser inspirados pelo exemplo desse homem chamado Barnabé,
através das coisas que ele fez, das atitudes que tomou e da maneira como ele viveu o seu cristianismo. Então, se eu quiser ser uma bênção na mão de Deus, eu preciso aprender com esse homem, porque ele foi uma bênção na mão de Deus. Muitas vezes nós temos apenas o desejo de sermos abençoados. Muitas pessoas vêm à igreja com a expectativa de serem abençoadas. Barnabé não ia para a igreja com esse desejo, mas ele queria ser uma bênção. Na verdade, esse é o princípio de Deus. Lá atrás, a Abraão, Deus já disse isso: seja você uma bênção. Não espere ser abençoado, não deseje ficar recebendo. É bom, certamente você receberá, porque Deus é abençoador, concorda? Deus é galardoador, mas eu não busco pelo que Ele dá, mas sim pelo que Ele pode fazer em mim, através de mim. Essa é uma mentalidade diferente. Então, se nós queremos também ser bênçãos na mão de Deus, a gente precisa aprender com isso, irmãos. Muitos querem ser abençoados, muitos até querem ser bênção, mas não querem seguir os bons exemplos. Querem fazer as coisas a seu modo. Nunca conseguirão ser assim um bom exemplo se não seguirmos nessa cartilha que a Bíblia nos traz de comportamentos exemplares que nós podemos muito bem nos inspirar neles. Então, há 4 lições aqui que eu quero tirar da vida desse homem, que são lições importantes, de áreas importantes na vida de um cristão. São áreas da nossa vida em que Barnabé pode nos ensinar alguns princípios muito importantes. A primeira área é a sua vida pessoal. Aquilo que Barnabé era como pessoa, né? O filho da consolação, diz aí algumas versões, ou da exortação, ou encorajamento, como eu disse aqui para você. Um nome dado a ele pelos apóstolos. Filho do encorajamento, aquele que encoraja os outros. A característica dele era tão marcante que isso lhe deu um apelido. O sobrenome aqui tem esse sentido de apelido, né? Aliás, apelido é como o sobrenome é chamado, por exemplo, em espanhol. Não é sobrenome, é apelido, porque isso está relacionado à pessoa, ao que ela era, ao que ela representava. E aqui está um homem que recebe esse apelido por causa dessa característica pessoal, aquele que encoraja os outros. Aí eu pergunto, eu sou uma pessoa que encoraja os outros, ou uma pessoa que barreira os outros, que bota os outros para baixo? Pensa nisso aí um pouquinho, junto comigo. Cada um de nós pensando de si. Não pensa no outro irmão agora, por favor, né? Pensa em você. Ah, eu conheço alguém assim? Não, pensa em você. Você, eu, cada um de nós. Nós somos pessoas encorajadoras ou somos pessoas desanimadoras? Alguém que fica perto de mim sente corajoso ou sente desanimado, quer logo fugir de mim? Pensa nisso. Olha para a sua vida. Alguém tem prazer em estar do seu lado? Não é gostoso ficar do lado de uma pessoa que é encorajadora, que é consoladora? Você não se sente bem estar ao lado de uma pessoa assim? Trabalhar com uma pessoa assim? Como é que você gosta de trabalhar? Com gente preguiçosa, que não quer nada, que tudo reclama, que reclama de tudo, ó vida, ó azar, ou alguém que encoraja, eu sei, tá, o salário está pequeno, mas vamos lá, vamos melhorar isso aí, pelo menos para a gente viver bem, né? Para a gente ficar feliz. Com quem você quer ficar? Quem você quer do seu lado? Você vai casar, como é que você quer o seu cônjuge? Um encorajador ou um desanimado? Com quem você quer casar, se relacionar? Quem você quer ter do seu lado? A vida pessoal de Barnabé era marcada por essa característica. Alguém que era bom estar do lado dele. Isso é bênção, irmãos. Só estar do lado dele já era abençoado, entendeu? Tão bom isso, né? Só alguém estar do seu lado já se sente bem, porque você é uma pessoa de consolação, de exortação, uma pessoa de encorajamento. Vida pessoal. Como é que está a nossa vida pessoal como cristãos? Veja outra característica, no verso 36, diz que José, Barnabé, não é? Era um levita natural de Chipre. Veja, o levita, a Bíblia menciona, não é? Quer dizer o quê? Que ele é da tribo de Levi, por isso era chamado levita. A gente hoje pensa em levita apenas como quem toca algum instrumento e tal. Mas, na verdade, isso tem um sentido muito mais profundo na Bíblia.
A tribo de Levi teve atribuições de cuidado do tabernáculo, de cuidado do templo. Ela recebeu de Deus privilégios não concedidos às demais tribos. Ela não recebeu terra da parte de Deus. Na divisão das terras, os levitas não receberam nada. Bom, que privilégio é servir ao Senhor, né? Na hora de receber alguma coisa, nada para mim. Pode alguém pensar, né? Mas veja o que a Bíblia fala da tribo de Levi. Irmãos, Números capítulo 3, versículo 12. Para a gente começar a mudar nossa mentalidade em relação às coisas. Na Bíblia, no livro de Números, lá no início da Bíblia, né, no capítulo número 3, no versículo número 12. Vamos ler aqui o que está escrito em Números, capítulo 3, verso número 12. Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas são meus. Olha o que Deus diz: estes são meus. Não receberam terra, mas foram chamados por Deus de meus. É bom ser de Deus? Nós dizemos meu Deus, mas será que Deus diz meu filho? Isso é uma coisa para se pensar, não é? Os levitas foram chamados como de Deus. Veja agora o versículo 45 do mesmo capítulo 3 do livro de Números. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas são meus, eu sou o Senhor. Por duas vezes Deus dizendo, eles são meus. Isso é um privilégio, irmãos. Ser de Deus é, de fato, um privilégio. Agora vamos ler Josué. Josué, lá na conquista da terra, não é? Diz no capítulo 13, versículo número 33. Josué, capítulo 13, verso 33. Diz assim: porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. Como eu disse, não receberam terra nenhuma na partilha das terras. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Eles são meus, e eu sou a herança deles. Não é um pedaço de terra, não é uma porção de dinheiro, não é um monte de bens. A herança deles é o Senhor. Então isso já começa a mudar os valores de uma pessoa, de uma tribo, de uma descendência. Não sirvo a Deus por interesse. Não sirvo a Deus pelo que Ele tem para me dar. Não sirvo a Deus para ganhar alguma recompensa. Não ando certinho para ser recompensado de alguma forma por Deus. Mas porque eu sou de Deus e a minha herança é o Senhor. Quando eu terminar a vida, o que eu vou ganhar é o Senhor. A minha herança, o meu prêmio é o Senhor. Barnabé é um retrato típico de alguém que vivia dessa maneira. E ele, por causa disso, era uma pessoa generosa, porque não tinha esse apego material às coisas, não é? Veja o que diz aqui o versículo que a gente leu no início. Deram a ele o nome de Barnabé, era levita nacional de Chipre, e o verso 37. Como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A igreja vivia uma determinada necessidade naquele momento, e ele foi espontâneo naquilo que fez, vendeu e trouxe aquele valor todo e colocou. Não lhe foi pedido, não lhe foi requerido, não foi obrigado, não tinha lá o bispo Macedo arrancando nada de ninguém. Ele deu porque ele quis dar. Dá para entender isso? Ele deu porque a minha herança não é esse campo, a minha herança não é esse bem, a minha herança é o Senhor. A minha herança não é aquilo que eu tenho, mas é quem eu sou, e eu sou do Senhor. Se eu sou do Senhor, tudo que eu tenho é também do Senhor. Assim agia Barnabé desde o início, quando é apresentado na Bíblia, nesses versículos que eu disse aqui para você. Ele vendeu a sua herança para suprir a necessidade da igreja, porque ele sabia, a minha herança é o Senhor. Veja o exemplo que ele traz para a gente nessa vida pessoal. E ele, por causa disso, começou a ser observado pelos apóstolos, pelo seu
comportamento, pela sua atitude em relação às pessoas, pela sua atitude em relação ao dinheiro. Tudo isso fez dele quem ele era na presença de Deus. Por isso, ele se tornou quem ele era. E veja mais o que aconteceu como decorrência disso tudo. Em Atos, agora, capítulo 11, leia o versículo 22. Atos, capítulo 11, verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé até Antioquia. A igreja em Antioquia estava em problema. E quem foi o homem de confiança enviado? Barnabé. Por quê? Porque ele era bonito, porque ele sabia falar bem, porque ele tinha um curso de teologia. Não é isso que faz um homem, irmãos. Foi como eu disse hoje pela manhã, citando o curso que estamos fazendo de Poder do Potencial. A fidelidade é o padrão para alguém ser chamado ao ministério. Não são os cursos que possui, não são as qualificações técnicas, não é a inteligência, não é a eloquência, é a fidelidade. Porque se você chamar alguém com todas essas qualificações e ela começar a exercer o trabalho, mas ela não for fiel, ela vai largar o trabalho no meio. Mas o que é fiel, Deus capacita, entende? Aquele que é fiel, Deus é que o prepara e capacita. Aí alguém diz, pastor, como é que o senhor pode botar uma pessoa daquela para fazer isso? Nem falar direito ele sabe. Mas Deus ensina, irmãos. Amém? Deus ensina porque ele tem o que você não tem, ele é fiel e você não é. Quem é fiel é constante, não é de ânimo dobre, um dia está bem, um dia está ruim. Quem é fiel é firme. Esse é o critério para alguém fazer alguma coisa. E Barnabé foi chamado para essa missão porque era um homem fiel. Era um homem de confiança, fiel, fidelidade, confiança, tudo tem a mesma raiz, fé, credibilidade. Ele tinha crédito, irmãos. Hoje a gente anda sem crédito, porque ninguém confia na gente. Ninguém confia em ninguém. Você, quando confia na pessoa, descobre que ela levou algum por fora, né? É o que está acontecendo hoje. Mas o que acontece, queridos, é que isso ainda existe. Fé, credibilidade, pessoa de bem, nem que seja eu e você, tem que se escapar alguém, amém? Que sejamos nós, que façamos diferença. E Barnabé foi escolhido por causa disso. Ele foi enviado para saber o que estava acontecendo em Antioquia, porque ele era de confiança, alguém em quem os apóstolos pudessem confiar. Vida pessoal. Alguém pode confiar em você? Alguém pode confiar uma missão a você? Que vai ver que ela será cumprida, não vai ver que você vai ficar enrolando, no final, não deu. Quantos hoje fazem isso? Enrola e no final não deu. Não, com Barnabé era missão dada, missão cumprida. Tinham confiança naquele homem, porque essa era a sua vida pessoal. Outra coisa importante nele é a sua vida devocional, que está sempre junta, né? A vida pessoal e a vida devocional estão sempre andando lado a lado. Barnabé era assim, ainda em Atos 11, nesse versículo, né, que a gente leu, olha como continua o texto aí, depois que enviaram ele para Antioquia. 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem, como é que ele era? Bom. O que mais? Cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, diz a Bíblia, não é? E o que mais acontece aqui nesse texto? Verso 26, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Veja como esse nome está ligado ao trabalho de Barnabé. Por que eles foram chamados cristãos? Porque se percebeu neles uma diferença. Não eram como os demais judeus, eram diferentes. E quem trabalhou? Barnabé, o homem de confiança que foi para ali. Quando chegou ali, o que ele fez?
exortou todo mundo. Não era um homem filho da exortação, da consolação, do encorajamento? Como que ele exortou as pessoas? A ficarem firmes de coração, a permanecerem no Senhor. Ele contagiou aquela igreja de tal maneira que a igreja ficou firme, se tornou um grupo distinto que foi reconhecido pelos de fora. Esses ali são os cristãos, eles são diferentes. Pela primeira vez na história, um grupo foi chamado de cristão. E quem estava lá? Barnabé. Ele traz Paulo, que também está ali com ele, né, como nós lemos aqui, ficam 1 ano naquela cidade, ensinando aquela multidão, não é? E ali se diferenciaram e se tornaram conhecidos como cristãos. Veja o que a Bíblia então diz sobre a vida devocional desse homem. Verso 24. Era um homem bom. É Deus quem está dizendo isso, que ele era um homem bom. Hoje, a gente gosta de se sentir bom, a gente gosta de dizer que é bom, a gente gosta que os outros digam que a gente é bom, mas o que importa é que Deus diga, amém? Veja, Jesus não aceitou ser chamado de bom. Quando o rapaz chegou perto dele e disse, bom mestre, ele disse, opa, bom é meu Pai que está nos céus. Mas aqui a Bíblia está chamando Barnabé de bom. Era um homem bom de verdade. E a gente precisa, irmão, se inspirar nesse exemplo. Ser um homem, uma mulher de Deus, que possa ser qualificado como bom. E não que eu acho que eu sou bom. Eu sou uma pessoa muito boa. Irmão, todo mundo que diz que é uma pessoa que é muito boa não presta. Pode acreditar. Quando você ouvir uma pessoa, eu sou uma pessoa muito boa, vai investigar que você vai ver que ela não presta. Não vale 1 centavo a criatura. Quando diz que é muito boa, não vale nada. Porque não são os outros que têm que dizer, não é a pessoa que tem que dizer que é boa, são os outros que têm que ver isso. Quando os outros veem, você não precisa falar. Isso é reconhecido, entende? E ele era bom, porque Deus assim o chamou. Versículo 24 diz que ele era cheio do Espírito Santo. Olha a vida devocional aí. Era cheio de Deus, cheio, era pleno do Espírito Santo. Não se faz a obra de Deus sem ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Vai dar um trabalho danado. Se você tentar fazer sem ser cheio do Espírito Santo, pode ser até que faça alguma coisa, mas tudo vai ser difícil, tudo vai ser cansativo, tudo vai ser penoso. Ele era cheio do Espírito Santo, isso bastava. Isso que a gente precisa entender. Temos que nos encher é do Espírito Santo. Como diz Paulo lá em Efésios, não de vinho, não em contenda, não em dissolução, mas cheios do Espírito Santo. E o testemunho da Bíblia sobre Barnabé é que ele era cheio do Espírito Santo e também de quê? Fé. A fé é a raiz para tudo isso, é a base para tudo isso. A fé é o alicerce de tudo isso. A fé o torna confiável. A fé o torna fiel. Isso é a base de todas as coisas. Então, amados, é assim que ele vivia, essa era a sua vida devocional. E veja, ele era também uma pessoa humilde. Na verdade, uma pessoa que tem essas características termina sendo humilde. O que a gente vê hoje é que as pessoas não têm nada, mas contam uma marra, meu amado, que não é mole não, hein? Você vê pessoas que não têm nada, porque tem uma coisinha de nada, já acha que é o rei da cocada. Não tem coisa nenhuma, mas se acha a pessoa mais especial do mundo. Barnabé tinha tudo e não se achava nada. Ele tinha todas essas características que a Bíblia deu. Não foi Barnabé que escreveu o livro de Atos. Amém, irmãos? Foi o Espírito Santo através de Lucas. Então não foi Barnabé que disse que eu sou cheio do Espírito Santo, cheio de fé, sou bom. Não. Mas ele não era orgulhoso, não era vaidoso. Por que eu estou dizendo isso? Olha o versículo 25. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E aí, tendo encontrado, levou ele para Antioquia. Se é alguns que eu conheço, deixa que eu faço. Eu cheguei aqui, está tudo indo bem, eu sou bom, eu cuido sozinho, eu me viro, não preciso da ajuda de ninguém. Não, ele vai chamar Saulo para estar junto com ele. Veja como é diferente a mentalidade. Na igreja tem líder assim, irmão. Não, é comigo, eu faço, eu sou o cara,
Não preciso de ninguém. Não preciso da ajuda de ninguém, não me misturo com outros ministérios, é comigo mesmo. Está faltando um pouquinho de Barnabé em você. Não está? Está faltando fé. Está faltando o Espírito Santo. Só tem espírito de porco. Não é assim que funciona, irmãos? É o que falta. E ele vai chamar Paulo. Eu não quero a glória para mim. A igreja de Antioquia foi um sucesso por causa de Barnabé. Não, tem Paulo aqui junto comigo. Vou dividir a culpa com ele. Entendeu? Divide a culpa e divide a glória. É com ele, é eu e ele. Não é eu sozinho, não faço nada sozinho. Então, isso é humildade que a gente precisa aprender também para a nossa vida devocional. A gente não é bom porque é bom, é porque Deus nos faz bom. Nós somos cheios do Espírito Santo porque Deus nos enche do Espírito Santo. Nós somos cheios de fé porque Jesus é o autor e consumador da fé. Vê que a gente depende de Deus para ser alguma coisa, irmão? Ninguém é alguma coisa porque é alguma coisa. É porque Deus nos faz alguma coisa para a gente se tornar alguma coisa melhor. E ele foi um homem chamado por Deus para essa obra. Ainda no livro de Atos, capítulo 13, veja o que diz o verso 2 ao verso 4. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo. Separai-me agora quem? Barnabé e Saulo, olha a dupla aí. Para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Quem chamou? O Espírito Santo. Versículo 4. Enviados, pois, por quem? Pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ele foi chamado por Deus, nessa missão agora, diretamente chamado pelo Espírito Santo. Não foi nem uma escolha dos apóstolos, foi uma chamada. Orando, jejuando, o Espírito Santo chamou os dois, e o Espírito Santo enviou os dois. Ser chamado por Deus, irmãos, é a melhor coisa que tem. Ser escolhido pelos homens não se compara a ser escolhido por Deus. Às vezes a gente quer tanto ser escolhido pelos homens, às vezes nós queremos tanto o reconhecimento dos homens. É até bom, é gostoso, eu admito, mas o melhor é o chamado de Deus. O melhor é o reconhecimento de Deus. Pode ninguém reconhecer, mas se Deus reconheceu, está bom, irmão. Não é assim que funciona? E Barnabé, na sua vida espiritual, na sua vida devocional, ele apresentou todas essas características. Agora, um outro aspecto da sua vida cristã que eu quero chamar a atenção está na sua vida na igreja. A vida na igreja. Lá nos versículos iniciais que nós lemos, né? No capítulo 4, versículo 36 e 37, diz que ele vendeu o campo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. O que ele fez com isso? O que essa atitude representa? Por que que havia essa necessidade? A igreja tinha acabado de se formar. Atos, capítulo 2, mostra, né, o discurso de Pedro, o dia de Pentecostes, a conversão de 3.000 pessoas, tudo isso tinha acontecido. Aquelas pessoas tinham vindo de várias partes para Jerusalém, para a festa do Pentecostes. E ao serem impactadas pela palavra de Deus, como diz a Bíblia, o coração foi compungido, perguntaram, o que faremos, irmãos? Pedro disse, agora cada um de vós seja batizado em nome do Senhor para a remissão dos seus pecados. Foi um impacto. E todas elas disseram, não volto para casa, é aqui que eu tenho que ficar. E a igreja começou assim, com um monte de gente que não tinha onde ficar. Um monte de gente que não era dali, não era daquele bairro, não era daquela cidade, vieram de fora, mas ficaram. Não, agora a minha vida mudou, não posso voltar para casa, ser a mesma pessoa. Então ficaram ali. Isso gerou necessidades na igreja. Necessidades para o sustento daquelas pessoas, para o desenvolvimento da obra ali. E isso gerou e motivou Barnabé a vender o seu campo e doar, para que aquilo surgisse ali, servisse, né, para a necessidade dos irmãos. E o fez com liberalidade. Como eu disse, ninguém mandou. Não teve um pastor extorquindo o dinheiro dele, ele fez liberalmente. Então, a vida de Barnabé na igreja, ela é um exemplo também pela sua liberalidade. Veja outra coisa importante caracterizando a sua vida na igreja. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 26 e 27. Diz assim, Atos 9, 26.
Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. A Bíblia está falando de Paulo. Paulo se converteu, mas Paulo perseguia e matava cristãos. Quando ele se converteu e vai lá na igreja, você acha que a igreja fez o quê? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer com Jesus. Não, não foi. A igreja ficou com medo de Paulo. Será que esse cara está infiltrado para pegar a gente? Será que ele vai matar todo mundo? Quem é esse agora que está dizendo que se converteu? Que história é essa, né? Era o que está dizendo no verso 26. Aí no 27, mas, quem? Olha o homem aí de novo. Tomando-o consigo, quem que ele tomou? Paulo. O recém-chegado, ameaçador Paulo, foi tomado por Barnabé, e ele levou Paulo aos apóstolos e contou para eles como ele viu o Senhor no caminho que lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Quem é que fez Paulo ser recebido pela igreja? Barnabé. A igreja estava com medo de Paulo. Barnabé foi quem testemunhou a favor de Paulo. Foi ele que testemunhou, levou os apóstolos, contou a história, deu credibilidade que Paulo ainda não tinha, era uma pessoa desconhecida, mas a palavra de Barnabé bastou. Mas sabe o que essa característica representa? Que ele era alguém também que acreditava na transformação das pessoas. A gente acredita na transformação das pessoas? Vamos pensar um pouquinho. Ah, sim, Jesus salva, liberta, cura, transforma, até que aquela pessoa que te assaltou entra aqui e senta do teu lado. Hein? Já foi assaltado? Aí o assaltante se converteu, diz que se converteu, entra aqui e senta do teu lado na igreja. O que você faz? Bota a bolsa do outro lado. Primeira coisa, né? Primeira coisa, você tira a bolsa desse lado, bota para esse. A carteira você muda de bolsa. Não é assim, irmão? Estou falando algum absurdo? É uma atitude natural, não é? Mas Barnabé acreditava na mudança, acreditava na transformação, porque ele mesmo era fruto dessa mudança. Ele mesmo era fruto dessa transformação. Então, o crente que sabe quem era, ele acredita que também Deus pode transformar os outros. O problema é que muitos de nós não se acham tão ruins. Vem de novo aquela vaidade, né? Eu não sou tão ruim, então eu entrei para a igreja como uma coisa natural, porque eu era tão bonzinho, então eu praticamente era salvo antes de conhecer Jesus. Tem gente que pensa assim, eu sou tão bonzinho, eu era salvo antes de conhecer Cristo. Entrar na igreja foi um acaso, porque eu sempre fui uma pessoa boa, nunca matei formiga, nunca tirei em passarinho, né? Então, a pessoa acha que é assim, não é, irmão? Mas não é. A gente não presta. Sabia? O pastor está dizendo hoje para você que você não presta, mas eu me incluo nisso também. Então, é um xingamento mútuo, tá? Mas essa é a verdade, essa é a realidade. Quem achar que presta, está enganado. Hoje, depois que Deus nos transformou, agora a gente serve para alguma coisa. Sabe para que a gente serve? Para fazer a vontade de Deus. Jesus disse assim, quando vocês fizerem tudo aquilo que eu mando, vocês são servos, quem sabe o versículo? Inúteis. Por que você é inútil? Porque você fez tudo que eu mandei. Imagina você que não faz tudo que ele manda, você é o quê? Se fazendo tudo que ele manda, ele te chama de inútil, você que não faz o que ele manda, tu acha que é o quê, meu amado? É difícil, né? Para encarar essa verdade aí, mas é a verdade. Então, eu tenho que acreditar que as pessoas mudam, por mais que seja difícil. Humanamente é difícil. Você acreditar que o estuprador, o assassino, não sei o que lá, que ele mudou, mas é possível. É claro que cuidados serão tomados. Já posso tomar cuidado, mas veio Barnabé com o testemunho e referendou e disse, não, é isso mesmo. A credibilidade dele foi que fez Paulo ser aceito na igreja. Veja que coisa tremenda no seu comportamento, né? E veja mais o que ele fazia. Atos 11, 23. A gente já leu, só vou lembrar de novo a você. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Olha a exortação de Barnabé com os irmãos. Ele fortalecia os irmãos espiritualmente. Ele dizia, é isso aí, irmãos, vamos permanecer no Senhor, não desanima não, a vida é assim. De repente tinha um meio lá, poxa, me aconteceu uma coisa, não, mas permaneça firme.
Não é bom ter gente assim do lado da gente? Quando você chega à igreja e está triste, cabisbaixo, pensando em jogar tudo para o alto, não é bom quando chega alguém do seu lado e diz, meu irmão, e aí? Fica assim não, cara, vamos levantar isso aí, vamos embora. Vamos permanecer em Cristo. Não é bom isso? Era assim que Barnabé fazia na igreja. Ele era um elemento fundamental dentro da igreja, fora da igreja, em todo lugar, por causa da vida pessoal, por causa da vida devocional, que se refletia também na sua vida dentro da igreja. Veja o versículo 26. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano reuniram-se naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Ele era professor da escola bíblica, vamos dizer assim, como todo pastor deve ser. É um ensino através da palavra. A pregação é um ensino através da palavra. Por um ano, ele e Paulo ensinaram aquelas pessoas, ensinaram sobre o Evangelho, ensinaram sobre o que é ser cristão, o que Deus espera de nós. Foi um ensino constante, e Barnabé estava ali se esforçando para ensinar. Capítulo 15, veja, capítulo 15, verso 35 do livro de Atos. Diz mais assim a Bíblia: Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Demoraram ali, ensinando e pregando, ensinando e pregando. Esse é o nosso papel, irmãos. Se a gente não fizer isso, para que a gente serve? Para quê? Se nós não participamos, se nós não nos esforçamos, se não exortamos aos outros, se não colaboramos, não construímos juntos, para que a gente serve? Para ocupar um espaço na igreja? Barnabé fazia diferença. E por fim, queridos, eu quero falar da sua vida ministerial. Um outro aspecto da sua vida, a vida ministerial. Ele se tornou um ministro de Cristo. Ministro é um servo. Ele servia a Deus de forma especial na igreja. E ele, como ministro, foi um discipulador, como a gente viu aqui, ensinando, discipulando, mostrando o caminho, e ele atuou assim. Veja Atos capítulo 15, onde a gente parou, no versículo seguinte, diz a Bíblia no 35, que eles ficaram ali ensinando a palavra. Agora no versículo 36 em diante diz: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Veja o que aconteceu. Ele atuou aqui na recuperação de uma vida, irmãos. De que é a vida? De Marcos. Você lembra de Marcos? Do Evangelho, segundo Marcos? Pois é, Marcos pisou na bola. Marcos falhou. Marcos foi na primeira viagem de Paulo, garoto novo, cheio de ânimo, oba-oba, viagem missionária, viajar de navio, passear de camelo, beleza. Aí quando chegou no meio do caminho, ele viu que viagem missionária não era uma viagem turística, né? E ele estava muito enganado com o que ele pensava ser o trabalho missionário. É típico de criança, é típico de jovem, né? Faz a coisa pela animação, vamos lá e tal, coisa. Mas depois, quando ele viu o problema, ele falou, no que eu fui me meter? Aonde eu fui amarrar meu jegue? Aí ele não aguentou a pressão, e aí ele disse, olha, não dá, eu vou voltar, não dá para fazer. Quando agora eles vão viajar novamente, Barnabé diz assim, vamos levar Marco, dá uma segunda chance para o garoto aí, ele vai amadurecer um pouco mais. Paulo não, Paulo radical diz, não, comigo não. Comigo esse cara não vai mais. Paulo foi radical, irmão, falou, não. Comigo, não, já errou uma vez, já me atrapalhou, segunda não vai fazer. Paulo era pavio curto, né, irmão? Falou, não vai mesmo. Não vai de jeito nenhum. E foi, vai, não vai. Diz a Bíblia que teve tal desavença que a única solução foi eles separados. Não brigaram, não saíram no tapa, nada disso. Tá? Não dá asas à imaginação. Mas não se entenderam.
Às vezes, quando não entende, vai cada um para um lado, mas os dois continuam servindo ao Senhor. Cada um foi fazer a obra do Senhor numa outra direção, com uma outra pessoa. Paulo levou Silas com ele, Barnabé levou Marcos. O que isso significa? Que ele acreditava na transformação das pessoas, já foi dito aqui, mas agora ele está acreditando na recuperação de alguém que caiu, de alguém que falhou. O ministério, irmãos, é também um lugar de recuperação. No ministério, a gente precisa saber como uma pessoa pode se recuperar. Pode levar mais tempo, pode levar menos tempo, mas Deus é capaz de recuperar uma pessoa que errou. Você crê? Deus é capaz de recuperar uma pessoa que falhou. Deus é capaz de recuperar uma pessoa que teve um pecado, que teve um ato falho, que pisou na bola. No português bem claro. E ele, Barnabé, acreditava nisso. Ele levou Marcos com ele, porque ele tinha certeza que Deus não podia dar uma chance a Marcos, que podia haver algo melhor. E hoje você tem um evangelho de Marcos aí na sua Bíblia por causa de Barnabé. Está vendo, irmão? Porque Barnabé acreditou no garoto, porque Barnabé deu outra chance para ele, né? Acreditou que ele ainda podia ser útil. E depois o próprio Paulo é obrigado a reconhecer isso. Você veja Paulo morrendo na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4, está na cadeia e vai morrer dentro de pouco tempo, sua cabeça será cortada. Capítulo 4, no versículo 11, olha o que Paulo diz aqui, últimas palavras praticamente na prisão. Somente Lucas está comigo. Toma contigo quem? Marco. E traze-o, pois me é útil para o ministério. Barnabé recuperou a utilidade de Marco, e ele foi reconhecido por Paulo como alguém útil para o ministério. Porque Barnabé atuou nisso aí, recuperou aquele garoto. Tinha valor ainda para ser explorado ali, não foi jogado fora. Ele tratou, e ele tratado depois foi reconhecido por Paulo como alguém ainda útil. Isso não é uma lição maravilhosa para nós, irmãos? Não é algo para a gente pensar, não é algo para a gente ponderar a respeito das nossas atitudes? Veja, e ele foi usado por Deus para diversos trabalhos. Atos capítulo 11, vamos ver mais um exemplo, estamos já terminando. Atos capítulo 11, versículo 27 até o versículo 30, diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de quem? Barnabé e Saulo. Barnabé foi pregador, Barnabé foi exortador, Barnabé foi recuperador de pessoa, Barnabé trabalhou em carro forte, transportando dinheiro aqui, irmãos. Ele transportou a arrecadação para entregar naquelas igrejas. Então, foi um homem usado para vários tipos de trabalho, porque para ele não tinha trabalho melhor do que o outro. Tudo é trabalho para Deus, aqui estou eu, estou fazendo e pronto. E ainda, para terminar, a gente pode ver agora em Atos, capítulo 14, versículo 8 ao versículo 15, dizendo assim: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, e desde seu nascimento, qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando os olhos nele, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio,
porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Os dois, qual a atitude deles? Não aceitaram a glória. Não aceitaram que o serviço, que o ministério subisse à cabeça. Quando fizeram aquele milagre, na verdade não foi eles que fizeram, foi Deus através deles, concorda? Quando o milagre aconteceu, toda a cidade espantada disse: os deuses desceram até nós. Quem são os deuses? Barnabé e Paulo. E aí dizem: ó, você é Júpiter, você é Mercúrio, e agora vamos sacrificar aqui uns bois para vocês, porque vocês estão no nosso meio. Eu não sei o que seria se isso acontecesse com alguns pastores hoje. Eles abriam uma igreja ali na hora, né? Venha que amanhã tem culto com Júpiter, semana que vem o culto é com Mercúrio. E você vai ser curado, desde que você traga muito boi para a gente sacrificar. Não seria assim hoje em dia? Mas Barnabé não deixou que nada lhe subisse à cabeça. Paulo também não. Porque a cabeça deles está em Deus. O ministério deles é para Deus. A conclusão que eu chego, queridos, é que a igreja hoje está precisando de Barnabé. Está precisando de José, apelidado Barnabé. Homens e mulheres de consolação, de exortação, de doação, que acreditem, que exortem os outros a acreditar, que sirvam sem esperar recompensa, que queiram fazer a obra de Deus dessa maneira, que se deixem usar por Deus, que sejam controlados pelo Espírito Santo. É disso que a igreja precisa hoje. Se você quer ser esse homem, essa mulher, que Deus vai usar, apenas se submeta a Deus. Apenas se coloque em Deus. Entregue a sua vida a favor do Evangelho. E Deus vai usar você. Deus vai transformar você. A única coisa que Ele requer, seja fiel. Sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que Deus quer ver em nós é fé. Se tenho fé, tenho fidelidade. Se tenho fidelidade, Deus me capacita. Deus faz o que eu não consigo fazer. Deus me dá os dons que eu não tenho. Deus me dá os talentos que eu não tenho. Mas o que eu preciso ter é fé. E vai gerar em mim uma pessoa fiel, com fidelidade, confiável, em quem Deus pode usar para abençoar a sua igreja. Eu espero que a gente seja Barnabé aqui. Amém? Eu espero que cada um de vocês sejam levantados como Barnabés, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar essa noite por você que sente que há algo mais que o Senhor quer fazer na sua vida. Por você que sente que precisa de mais entrega, você que sente que precisa mais renúncia, como foi dito pela manhã. Você que acredita que precisa entregar-se mais a Deus, dedicar-se mais ao Senhor, ser mais confiável, fiel. Eu quero orar por você. Se você quiser, vem aqui à frente. Se você quiser essa oração, ore junto comigo. Se você quiser, se submeta a Deus nesse momento e diga: Senhor, eu quero ser um Barnabé. Eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Pai, eu não tenho talentos, eu não tenho dons, mas é o Senhor que vai me dar tudo isso. Porque eu quero apenas ser fiel. Eu quero apenas crer no Senhor de todo o meu coração, confiar no Senhor de todo o meu coração, ser um instrumento teu, para recuperar vidas, para abençoar a igreja, para ser e fazer diferença na tua obra. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Se é contigo que Deus falou, vem orar junto comigo. Coloca a tua vida diante de Deus. Deus quer usar você. Deus quer que você seja esse Barnabé, esse homem, essa mulher fiel, que é confiável, que as pessoas podem contar contigo, essa pessoa que Deus sabe que vai usar você, e que você não vai deixar isso subir à tua cabeça, não vai se tornar orgulhoso, presunçoso. É assim que Deus quer você. Pai,
Abençoa meus irmãos, Senhor. Abençoa teus filhos aqui essa noite, que querem mais do Senhor, que querem ser mais usados por Ti, que querem ser um instrumento melhor nas Tuas mãos, que reconhecem, Pai, que há uma necessidade de Deus, necessidade da unção do Senhor, necessidade de fé, de fidelidade, de transformação. Meu Deus, o Senhor é o autor e consumador da fé. O Senhor transforma, o Senhor dá utilidade à nossa vida. Nós não somos nada, não temos nada, se o Senhor não nos der. O Senhor não vai usar as coisas que nós temos ou somos, o Senhor vai fazer tudo novo. O Senhor vai fazer tudo novo em nossas vidas, talentos novos, o Senhor vai nos dar, para que nós sejamos úteis na Tua obra. Abençoa meus irmãos, abençoa toda a igreja aqui, Pai, para que nós tenhamos inúmeros Barnabés nesse lugar, dispostos a fazer a Tua obra, a exortar, a encorajar as pessoas, serem instrumentos do Senhor. Assim eu peço a Tua bênção sobre cada amado Teu esta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Dá um abraço a alguém, abençoa seu irmão. Diga para ele, Deus use você. Você vai ser um Barnabé na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor. Usa meus irmãos, Pai. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Orarei em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, soma-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Obrigado, Jesus. Usa, Senhor, o teu povo nesse lugar. Glórias ao teu nome. Recebe o nosso culto, Senhor.